Estamos de volta com a entrevista com o candidato do PT ao Senado, Humberto Costa, sendo sabatinado hoje por representantes de organizações não governamentais, por jornalistas e por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. A gente vai dar continuidade às perguntas das organizações não governamentais. Gustavo Alfrido, presidente da União Geral dos Trabalhadores de Pernambuco, sua segunda e última pergunta. Candidato, a central que eu faço parte, a UGT, ela tem um projeto no Congresso com relação à mudança de cálculo do FGTS. Entendemos que é uma injustiça. A caderneta de poupança tem uma correção, a aplicação tem uma correção e o fundo de garantia, que é o dinheiro do trabalhador, é o que tem a menor correção. Então nós temos um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional para que a gente possa mudar o sistema de correção. Eleito senador, o senhor pode, qual a sua posição com relação a isso? Porque o FGTS hoje ele financia muita coisa, o governo utiliza o FGTS através do FAT, do CODEFAT. Qual seria a sua posição? O senhor é a favor ou contrário à mudança da correção do FGTS? Sou favorável à mudança da correção. Acho que é preciso remunerar adequadamente o fundo de garantia por tempo de serviço, pelo menos nos níveis em que são remunerados os investimentos que são feitos pelo governo com esses recursos. Então, pode contar comigo nessa questão. Jonatas Lima, da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social, ANDOS. Humberto, nossa entidade trabalha com jovens, retirando esses jovens das ruas, dando um curso de capacitação para colocá-los no mercado de trabalho. Como é que o senhor vê a situação do crack, que vem consumindo tanto a sociedade e pela qual as entidades não governamentais vêm lutando tanto? Que tipo de ação, uma vez no Senado, o senhor vai propor para combater o crack? Eu vejo com muita preocupação, não é, o crescimento do uso do crack pelo fato de que, obviamente, é como outras, uma droga que provoca dependência, mas ele tem algumas características específicas que tornam o problema mais grave. O primeiro deles é o fato de ser uma droga barata. Segundo, o fato de que ela gera a dependência muito mais rapidamente do que qualquer outra droga existente até hoje, não é? Terceiro, que pelo fato de ela ser... Terceiro, pelo fato de que a sensação de prazer que ela gera é extremamente curta, o que faz com que a síndrome de abstinência se instale rapidamente e aí as pessoas são obrigadas a usar a droga novamente no espaço de tempo muito curto. E o mais grave é que pelo fato de ela ser uma droga barata, não é, o lucro do vendedor depende de receber tudo aquilo que ele vende. E é por isso que acontecem tantas mortes, não é? É uma forma de atemorizar o próprio mercado consumidor. Usou, não pagou, morre. Então, ele está muito mais associado à violência do que outras drogas. E ele tem que ser tratado como um problema que é um problema do ponto de vista de segurança pública, e aí as ações têm que se dirigir frontalmente contra os traficantes, contra o tráfico, contra a possibilidade de produção da pasta que vai ser utilizada, bem como a entrada dela no Brasil. Nós temos que fazer esse trabalho de repressão, ele é fundamental, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer um trabalho de prevenção, no sentido de que os jovens que não tiveram contato com a droga não venham a ter. O esclarecimento é extremamente importante, mas o que mais impede que as pessoas entrem no universo das drogas é elas terem uma perspectiva de futuro, uma esperança. Essas ações que promovem desenvolvimento das potencialidades que as pessoas têm nas comunidades mais pobres, esportivas, culturais, garantir a escola, enfim, tudo isso é fundamental como atividade de prevenção. E a outra ação fundamental é o tratamento das pessoas que são usuárias. E aí eu tenho uma preocupação. Nós temos que tratar isso como um problema de saúde. Eu sou um forte defensor do papel dos centros terapêuticos, etc., desde que eles estejam orientados
pelo sistema de saúde. Quer dizer, nós não podemos tratar o problema meramente como uma terapia comportamental, quer dizer, trabalho forçado e religião, essas duas coisas são importantes, mas nós temos que ter um tratamento cientificamente baseado para que aquelas pessoas possam ter acesso. Então, isso eu defendo. E lá no Senado, o que eu posso fazer e pretendo fazer é exatamente no que diz respeito ao orçamento da União, poder destinar um recurso maior para esse tipo de ação, esse tipo de problema. O governo federal destinou recurso para o plano nacional que ele lançou, mas, na verdade, são recursos que não são recursos novos. A maior parte daquele dinheiro foi remanejado de algumas áreas. Eu acho que o problema é tão grave que a gente precisa ter uma disponibilidade de recurso grande, inclusive para pesquisa nessa área. Tiago? Então, candidato, existe uma portaria atualmente na Anvisa que impossibilita a doação de sangue por pessoas homossexuais. E aí, eu aqui no Imópolis já doei sangue umas 3 a 4 vezes e na entrevista me perguntaram se eu era gay. E eu disse que não. E eu sou gay já tem um bom tempo. E aí a gente vê que é uma mentira, né? A gente está vivendo com isso e estigmatizando um preconceito enorme com a população LGBT e estigmatizando a população como sendo portadora do vírus HIV. E aí eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso e quais medidas a gente pode tomar para que isso, nos dias de hoje, ainda exista. Eu acho que é uma visão equivocada, ultrapassada, né? Quando não havia conhecimento suficiente sobre o problema, esse tipo de atitude, que é mais esse tipo de orientação que é tomada no escuro, pudesse até se justificar. Mas hoje, com o nível de conhecimento que a sociedade tem, não é? É muito mais plausível você identificar as atitudes ou os comportamentos de risco, e isso aí tanto acontece com pessoas homossexuais quanto heterossexuais, não é? Do que você estigmatizar um setor, não é? Até porque tem oscilado muito, né? Recentemente... Atualmente são as mulheres heterossexuais. Recentemente nós tivemos aí pesquisas demonstrando que voltou a crescer entre os homossexuais a incidência de AIDS, mas isso não tem nada a ver com a questão da homossexualidade em si. Tem a ver com o fato de que as pessoas terminaram relaxando quanto à prevenção, não é? Quer dizer, a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: independentemente de se você fez sexo com uma pessoa do mesmo sexo ou de outro sexo, é se você fez sexo protegido, não é? Se você tomou todos os cuidados necessários. Eu acho que é uma visão obsoleta. Agora, aí tem que ser uma resolução da própria Anvisa, uma sugestão do próprio governo, que você sabe que ela tem autonomia, mas eu acho que é uma visão ultrapassada essa. Para agradecer aqui a presença dos representantes das organizações não governamentais, né, pelo nível das perguntas, pela sabatina aqui com o candidato ao Senado pelo PT, Humberto Costa. Também aos jornalistas, né, que fizeram perguntas para o candidato Humberto Costa. Vou deixá-lo à vontade, candidato, de antemão, mais uma vez, agradecendo a sua presença, né, a honra de tê-lo aqui nesse espaço dedicado à sua candidatura, né, e deixá-lo à vontade para as considerações finais. Bem, eu queria primeiramente agradecer o convite, agradecer aqui também a participação de Paulo Marinho, de Fabiano, de Mônica Mel também, a participação bastante interessante, inteligente dos estudantes Felipe Resque, Manuel Ferreira, João Vitor, bem como de Jonatas, Gustavo e Tiago, né, representando as ONGs, que eu acho que contribuíram muito para o debate, né, obrigando a gente a ter uma posição clara sobre diversos temas que eu acho que são do interesse da sociedade. E até por isso mesmo eu acho que o debate foi bom, porque muitos dos temas que aqui surgiram não são aqueles que corriqueiramente surgem nas entrevistas que a gente faz, não é? E aí é uma oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o candidato. Eu quero agradecer e reafirmar o meu compromisso, não é, firmado aqui neste documento onde nós estabelecemos
os principais pontos da nossa atuação parlamentar lá no Senado e dizer também que não somente no período da eleição, mas posteriormente eu estarei sempre à disposição para vir aqui, debater, responder às indagações que interessam a população de Pernambuco. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua presença aqui, candidato. Lembrar que amanhã, 10 horas da manhã, nós estamos registrando em cartório, né, as propostas, um pouco do pensamento, uma síntese do pensamento do candidato Humberto Costa. Nosso muito obrigado a todos. Lembrando que amanhã, às 9h20, depois da propaganda eleitoral obrigatória, nós vamos receber a candidata ao Senado pelo Partido Verde, o PV, Renê Patriota. Boa noite a todos e até lá.